Olá, gente. A gente vai falar sobre a eletroforese em gel. O nosso grupo é composto pela Analice, eu, Fabiane e a Tainara. O sumário obtém introdução, princípios básicos, componentes essenciais, aplicações práticas, vantagens e limitações e conclusão. O que é a eletroforese em gel? Bom, ela é uma técnica laboratorial fundamental que utiliza para separar análises macromoleculares biológicas, como o DNA, RNA e proteínas. Ela basicamente funciona como peneira molecular que impulsiona pela eletricidade e organiza essas moléculas. Qual a sua importância para a biotecnologia? Bom, ela é essencial é, na biotecnologia e na ciência da vida, ela é imensamente importante. E ela é uma ferramenta indispensável para pesquisas, diagnósticos e desenvolvimentos a diversas áreas, desde a identificação de doença genética até a de criação de novos medicamentos. Princípios básicos. A eletroforese em gel, na sua essência, ela é uma corrida de moléculas que tem o objetivo de separar essas macromoléculas, como DNA, RNA e proteínas, na base de seu tamanho e carga elétrica. Tudo isso dentro de um campo elétrico. No campo elétrico, motor de separação, ela funciona como fosse um ímã gigante que é, pode puxar como fosse puxando objetos metálicos. Quando é ligado à corrente, um polo negativo e um polo positivo, eles são criados. Essas moléculas com carga negativa são atraídas pelo polo positivo, enquanto as moléculas com carga positiva são atraídas pelos polos negativos. E essa força elétrica, ela impulsiona as moléculas através desse gel. A carga da molécula tipo, quem se move para onde? O DNA e o RNA, eles são naturalmente carregados negativamente aos grupos fosfatos e em sua estrutura. Então, esse gel, ele é um gel e eles sempre migram para a direção do polo positivo. Já nas proteínas, elas têm cargas variadas, então ela depende de sua composição de aminoácidos e do pH do meio. Para que elas migrem de forma previsível, ela usa a técnica chamada de DSPAG D, ou DSS, que seria dócil sulfato de sódio. Então, ele é um detergente desnatura a proteína. Mais importante, as revestes como uma carga negativa uniforme. Assim, todas as proteínas ela adquirem uma carga negativa proporcional a seu tamanho e garante a separação, ou seja, é primeiramente baseado no tamanho. Na matriz em gel, seja ela garose o DNA ou RNA de propolicaramídia para proteínas, ela é uma matriz porosa que age em uma peneira molecular. Nas moléculas menores, elas conseguem passar pelos poros em gel com mais facilidade. Então, elas migram mais rapidamente e chegam mais longe. Já nas moléculas menores, elas encontram mais resistência, então elas migram lentamente e ficam mais próximas do ponto de partida.
tem, né? Vou falar então um pouquinho sobre os componentes essenciais dessa técnica, então. Como a Fabiane falou, o principal componente ali, ai, gente. A principal é o gel, que ele funciona mais ou menos como se fosse uma caminha ali, um caminho por onde essas moléculas vão ser direcionadas de acordo com a corrente elétrica e a eletrostática das próprias moléculas e para onde elas vão ser puxadas, né? Então, o gel em si, ele atua como essa matriz porosa e ela retarda essa migração das moléculas. Ou seja, ele vai manter fixo aquelas que precisam estar no lugar e vai trazer para a corrente aquelas que precisam sair, né? Fazendo essa separação dessas moléculas grandes, como o DNA, por exemplo. E aí, alguns tipos comuns de géis que a gente tem no mercado é a agarose, que é usado para DNA e RNA, que são moléculas maiores, né? E ele é feito a partir de águas marinhas. E a poliacrilamida, que é usada para proteínas e fragmentos do DNA e RNA menores. Ou seja, enquanto ele faz esse trabalho com as moléculas maiores, outros faz com essa molécula menor, que garante uma eficiência maior aí no trabalho, né? E aí, pode passar. Além do gel, que é um principal, ele é super importante, também é necessário uma solução tampão, na verdade, que é chamado de tampão de corrida, que a principal função, na verdade, é manter o pH ali estável, dentro das condições que precisam, e ele também mantém a corrente elétrica, porque ele vai fornecendo íons para que a reação vá acontecendo. Ao mesmo tempo, ele vai protegendo essas moléculas dessa degradação, né? Porque como ela está ali recebendo energia muitos íons estão em contato com essas moléculas, então para que ela se mantenha o mais estável e inteira possível, usa-se essa solução tampão. E aí tem os exemplos mais comuns, né? Que são a TAI e a TABE, que elas são muito usadas para o DNA, e a triglicina, que é muito usada para proteínas. E aí, a imagem que eu trouxe é a imagem de como esse processo é feito na prática. Essa parte azul é o gel, junto com a solução tampão, e a amostra onde estão as moléculas ali do DNA, elas ficam ali onde está indicado. E aí a corrente elétrica vai passando e o experimento vai acontecendo desta forma, conforme a Fabiane explicou para você. E aí, dentro disso, a gente tem algumas aplicações práticas que essa técnica tem aí no mercado. Bom, aí na pesquisa de genética, né? Ela tem a análise de PCR, que é para a gente verificar o sucesso da amplificação do DNA, ou seja, da reprodução desse DNA, determinar o tamanho desses produtos e ver qual é o tamanho das moléculas que ficaram. Também pode ser usada para clonagem molecular, que confirma essa inserção correta do fragmento de DNA em um vetor. Então, para a gente conseguir fazer essa manipulação, por exemplo, dos alelos ou de um gene de DNA, essa eletroforese em gel, ela ajuda a gente a verificar o quão eficiente foi fazer esse processo. E também tem as análises de polimorfismos, né, que é verificar e identificar se as variações do DNA entre os indivíduos, o quanto foi variado, se não foi variado, que também ajuda a gente a trabalhar com a questão de clonagem, e também o sequenciamento do DNA, né, que são métodos mais antigos aí, que é para a separação do fragmento do DNA de diferentes tamanhos, como eu já falei anteriormente. Além disso, tem outras aplicações na biomedicina para diagnósticos, tanto de doenças genéticas quanto para análise de expressão gênica, e também na ciência forenses, como na identificação de indivíduos, que como ele vai separar moléculas de DNA, vai servir para que a gente consiga entender de onde aquela molécula veio, já que ela está ali isolada, né? Assim como analisar vestígios
e também identificar restos mortais quando eles já estão muito degradados, dependendo da situação do crime. Trouxe alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Os pontos positivos são que ela tem uma visualização clara das moléculas. Depois do término da eletroforese, é utilizado um corante para tornar as moléculas mais visíveis e assim formando as bandas. Elas são... Também a eletroforese ela é simples e tem um baixo custo. O equipamento necessário é barato e é fácil de utilizar, tanto que esse aparelho ele tem na faculdade, ele tem em escolas e em vários projetos de pesquisa. Com ele também é possível ter uma separação eficiente pelo tamanho da molécula, porque quanto moléculas maiores, elas demorariam mais tempo para atravessar o gel, enquanto as menores, elas iriam mais rápido. Então, as maiores, elas ficariam mais em canto, porque não teve tanta migração dela pela dificuldade, e as moléculas maiores, elas seguiriam mais rápido até o outro polo. Elas também podem ser usadas para análises qualitativas e semi-quantitativas. Você pode observar se uma molécula está presente, que seria a qualitativa, e também pode ter uma pequena noção da quantidade pela intensidade da faixa, que seria a semi-quantitativa. Como alguns pontos negativos e limitações, a eletroforese ela não é quantitativamente precisa. Ela não tem uma precisão muito grande, porque mesmo que as bandas apareçam mais ou menos, isso não garante que a quantidade exata da proteína ou do DNA que tem ali. Para isso, seria necessário um espectrofotômetro ou um outro tipo de equipamento de quantificação. Ela também tem uma baixa sensibilidade sem corantes específicos. Se a concentração de moléculas for muito baixa, as bandas podem nem aparecer no gel. Ela também demora para amostras grandes ou complexas. Se você tem muitos fragmentos ou proteínas parecidas, pode precisar de outras técnicas mais demoradas, como a eletroforese em 2 dimensões, para dar uma ajuda nesse processo. E isso daí exige mais etapas, mais preparo e, por consequência, mais tempo. Também tem a interpretação subjetiva, que pode ser muitas vezes subjetiva. Bom, as bandas muito fracas ou próximas umas das outras podem ser difíceis de diferenciar. E isso pode causar erro nas análises dos resultados. Mas também na eletroforese pode degradar amostras muito sensíveis. Se o gel se aquecer demais ou se o tampão não for o tampão certo, as moléculas podem se quebrar ou se desnaturar. Como a conclusão, já no final do nosso trabalho, a gente trouxe que a eletroforese em gel é uma ponte entre a biotecnologia e a física, mostrando como os princípios físicos, como campo elétrico, cargas e resistência, são aplicados para resolver problemas biotecnológicos complexos, como diagnósticos genéticos, controle de OGMs e clonagem gênica. Essa interdisciplinaridade é o que impulsiona a inovação nas ciências da vida. Essas são nossas referências e muito obrigada.